Olá, inadimplência já atinge 59 milhões e só deve cair em 2017. Com a recessão mais prolongada, a piora do desemprego e a contínua deterioração dos indicadores da economia, a inadimplência deve continuar em alta. A tendência é apontada pela NBC, Associação Nacional de Birôs de Créditos, uma entidade recém-criada e que reúne as maiores empresas desse segmento. São 59 milhões de consumidores com CPFs impedidos de obter crédito até o fim de outubro deste ano, de acordo com a estimativa da associação. Juntos, eles somam 255 bilhões em dívidas em atraso com bancos. Os números ainda são uma estimativa, porque desde setembro voltou a vigorar em São Paulo uma lei estadual que obriga o envio de carta registrada, as AR, ou com aviso de recebimento para o devedor antes de incluir seu nome em cadastro de inadimplência. Como parte dos devedores se recusa a assinar a carta, uma parcela das empresas deixou de enviá-las porque elas têm custo maior que as cartas simples. Uma fração das dívidas não está sendo negativada entrando no cadastro. O assunto está sendo avaliado pela Justiça após as empresas do segmento e a ANBC questionarem a lei, que deve ser julgada nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro. Vamos conferir agora os destaques de hoje, segunda-feira, 7 de dezembro. A audiência pública debate o subsídio ao prêmio do seguro rural que protege o produtor contra perdas. Alunos do Complexo Educacional FMU denunciam a precarização do ensino. Sessão solene comemora os 60 anos de fundação do DIEESE, a partir de agora no Jornal da Assembleia. – 60% do alimento que chega na nossa mesa vem do pequeno agricultor. E o êxito dessas perdas financeiras na atividade agrícola. Henry é um extensionista. O nome vem de estender mesmo, levar, transmitir conhecimento, no caso, ao pequeno agricultor. A gente faz esse trabalho no dia a dia, né, com visitas, curso de capacitação, elaboração de projetos, busca de novos programas e financiamento para eles, né. O extensionista pode ser um profissional de diversas áreas do conhecimento: medicina, economia, veterinária, assistência social. O trabalho é realizado por meio de entidades como o ITESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, e o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É um dia importante, são profissionais que apoiam e ajudam a agricultura familiar de várias áreas, né? Você tem agrônomo, psicólogo, assistentes sociais, técnicos, e que ajudam no dia a dia do trabalho do agricultor familiar. Na solenidade, realizada na Assembleia Legislativa por iniciativa do deputado Zico Prado, do PT, foram homenageadas pessoas que se destacaram na implementação da extensão rural no estado de São Paulo, a exemplo da engenheira agrônoma Ondalva Serrano. Ao fazer este trabalho, nós pudemos começar uma série de atividades que depois foi denominado de extensão rural. Nós criamos um serviço de assistência técnica aos agricultores, criamos uma feira direta do produtor ao consumidor. O estado de São Paulo conta com cerca de 1.400 profissionais da extensão rural, que atendem mais de 150 mil unidades familiares. Em 2016, o setor passará a contar com o apoio da Anater, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Reforma Agrária. É uma satisfação estarmos aqui hoje, participar desse evento, que ele é mais do que nunca comemorativo, e aqui comemorar também a implantação da Anater a partir de 2016. Desde maio de 2015, a Assembleia Legislativa de São Paulo conta com uma frente parlamentar de extensão rural, presidida pelo deputado Davi Zaia, do PPS. O deputado Zico Prado, do PT, que já coordenou a mesma frente na legislatura anterior, falou das conquistas e desafios dos pequenos agricultores no estado de São Paulo. É muito importante que a frente parlamentar faça uma visita aos institutos de pesquisa, para que eles possam ver a situação que elas estão aqui no estado de São Paulo. Eu fiz isso na legislatura anterior e quero agora propor isso também para que a gente possa entender o problema que eles estão passando no estado de São Paulo. Bom, essa matéria que você acabou de ver foi em comemoração ao Dia do Extensionista. Agora sim, vamos a uma audiência pública que debate o subsídio ao prêmio do seguro rural que protege o produtor contra perdas financeiras na atividade agrícola. Júlio César é produtor de hortaliças em Mogi das Cruzes.
Ele conta que no ano passado uma tempestade arrasou sua plantação. Como não possui o seguro rural, o prejuízo financeiro sofrido atrapalhou o negócio. 12 mil, falando em produção de hortaliça, não é muito grande, mas já vai fazer falta lá na frente, né? O produto interno bruto do agronegócio em 2014 representou 23% da economia brasileira. Este ano, o setor foi o único que obteve crescimento no primeiro semestre em relação a igual período do ano passado. Nesta audiência pública, os agricultores defenderam o apoio monetário ao seguro rural por parte dos governos. O seguro rural custa caro, por isso, a procura é limitada e alcança apenas 7% dos agricultores em todo o país. O seguro rural passa por um momento muito difícil, né? Houve uma retração dos recursos do programa em nível federal e o programa estava caindo num certo descrédito, né? Os produtores estão muito preocupados porque não tem o seguro, que é um instrumento fundamental para conduzir as lavouras. Então essa iniciativa é importantíssima para chamar a atenção das autoridades, de todos os participantes do setor, que a gente precisa dar as mãos e trabalhar em conjunto para ter um seguro rural forte no Brasil. Faltam recursos para o governo federal manter o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, criado em 2005. No ano passado, foram liberados 693 milhões de reais para o fomento ao seguro rural. Este ano, o programa aplicou 282 milhões de reais, deixando mais de 50 mil agricultores sem seguro. Para 2016, a previsão é que sejam disponibilizados 400 milhões de reais. O que nós precisamos é que os deputados se sensibilizem com isso e nós, a partir de hoje, a gente possa encaminhar uma proposta de um projeto de lei, uma lei que incremente esse valor e que o governo sancione. A Assembleia Legislativa está trabalhando aqui em 3 pontos. Primeiro, na produção do Estado de São Paulo. Segundo, o agricultor e o empregado dentro da área agrícola fique no seu próprio município, não venha para dentro da cidade. E terceiro, para o trabalho do seguro rural. Então nós estamos trabalhando aqui defendendo a população que está lá na ponta. Isso é o mais importante. A taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo ficou praticamente estável, 14,2% em setembro para 14,3% em outubro, segundo pesquisa da Fundação SEAD e também do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Bom, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, o CAT, fechou a semana com 1.303 vagas em postos de trabalho, do total de 1.891 em todo o estado. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Viviane Cesarino, que está na Estação da Luz, né, no centro da cidade. Viviane, olá, boa tarde. Oi, Sérgio, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo. A gente sabe que esse ano não está fácil para ninguém, né? Principalmente quando a gente fala de trabalho, viu? Um exemplo disso é que você acredita que nem vaga para Papai Noel foi aberta esse ano? Fiquei sabendo agora aqui, ó, a Graziela Barreto, que é a selecionadora do CAT, o Centro de Apoio ao Trabalhador, acabou de me contar. Quer dizer, para Papai Noel não tem mais vaga nenhuma. Agora, tem outras, né? A gente começa essa semana com quantas vagas abertas? Mais de 2.000? Nós temos 2.019 vagas em aberto, tá, essa semana. Então, a gente tem cargos de operador de caixa, vendedor, auxiliar de limpeza, o operador de telemarketing, tanto ativo quanto receptivo, o chefe de serviço de limpeza, o porteiro, o vigilante. Tem vaga temporária também aberta? Temos 56 vagas temporárias em aberto, tá? Em diversas áreas, tem na área de limpeza, tem na área de vendas, tem na área de operador de caixa também. Então, essa semana nós temos 56 vagas em abertos temporárias. Olha, Sérgio, nesse momento o movimento é bem tranquilo por aqui, viu? Ó, tem bastante lugar para sentar, não tem fila. Qual que é a orientação para quem está procurando o trabalho? Tem que vir pessoalmente a um desses postos, né, de Centro de Apoio ao Trabalhador, do CAT. Esse que a gente está é o central de vocês, que fica aqui na Estação da Luz, mas tem que trazer documento, carteira de trabalho. Carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS se tiver, tá? É muito importante trazer todos esses documentos, por quê? Porque chegar no CAT, não dar viagem perdida, não ter que voltar para pegar algum documento, então é importante trazer todos esses. RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS se tiver. Experiência, precisa?
Depende da área que está buscando, tá? Tem vagas que pedem experiência e vagas que não. Então depende muito da área que você está buscando. Pode desanimar nessa época de crise? Não, jamais. Eu acho que desanimar nunca, né? A gente precisa, se eu tenho um objetivo, eu vou correr atrás. Independente de crise, independente de desemprego, enfim. Eu vou atrás do meu objetivo, eu vou buscar o meu emprego. Se não for na área que eu tenho experiência, eu posso tentar uma outra área. Então vai depender também da minha força de vontade. Graziela, é verdade que vocês também dão um monte de orientação aqui para as pessoas? Porque muitas vezes elas chegam perdidas, assim, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer na hora da entrevista. Se nós temos um setor de orientação para o trabalho e seleção que tem por objetivo justamente preparar esse trabalhador antes de uma entrevista. Como? Elaborar um currículo, orientar o que responder, o que não responder, como eu vou me comportar, como eu vou me vestir. Então a gente tem um setor específico para essas orientações. Muito obrigada pela sua entrevista e boa sorte, né, para todo mundo que está procurando trabalho. Vamos anotar então o site para saber os locais e também lembrar dos documentos que tem que trazer, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Tem também um telefone que é o 156, é a central de atendimento ao munícipe. Sérgio, é com você. Pois é, com a falta de emprego, né, Viviane? Tem que procurar mesmo, tem que ir atrás. E é o CAT que a Viviane estava falando agora, ao vivo, no bairro da Luz, no centro da cidade. Vamos agora à previsão do tempo para terça-feira. São Paulo, nublada, com chuvas durante todo o dia. A máxima prevista é de 24 graus. Campinas, tempo nublado com possibilidade de chuvas no fim do dia também. A máxima pode chegar aos 25 graus. São José dos Campos, a terça-feira, será de tempo nublado, máxima de 26 graus. Sorocaba, tempo instável, possibilidade de chuvas durante todo o dia. A temperatura pode chegar a 25 graus. Ribeirão Preto, a terça-feira, será nublado. Os termômetros deverão marcar aí até 28 graus. Alunos do Complexo Educacional FMU denunciam a precarização do ensino. Você vai saber depois do intervalo. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação, presidida pelo deputado Orlando Bolsoni, do PSB, aprovou pareceres favoráveis de 5 projetos de lei. Um dos destaques foi para o PL 378, de 2012, que trata do acesso gratuito à internet sem fio em locais públicos. Acompanhe na reportagem. 8 itens na pauta e muita discussão também. O projeto de lei do deputado Alcides Amazonas altera o nome da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Caio Prado Júnior. Pela votação aberta, a maioria dos deputados não aprovou. Um novo relatório contrário será redigido pelo deputado Davi Zaia. Item 6 e a fosfoetanolamida deu o que falar. É uma pesquisa que já está avançada, é uma pesquisa que foi criado um protocolo. O governo do estado, através do secretário Davi Wip, que também é um pesquisador, e sensibilidade do governador Alckmin, reuniu com o pesquisador da Universidade de São Carlos e se estabeleceu então um protocolo agora a pesquisa fazendo a experiência, fazendo acompanhamento de testes, acompanhando 1000 pacientes, correto? Isso forma tranquila, passa pelos conselhos de ética das universidades. Eu participo de uma das faculdades, então é um protocolo tanto científico no sentido da aplicação, mas também questão ética. A proposta do deputado Rafael Silva, estimado deputado Rafael Silva, foi votada no sentido de que encaminhássemos, que aí é o segundo ponto, para a Comissão de Saúde, e lá juntos nós vamos acompanhar a Comissão de Saúde nos seus debates, que devem ocorrer, e aí nós vamos dar nossa contribuição. Esta foi a última reunião do ano e em 2016 a comissão deve voltar com um nome diferente. Um dos trabalhos que efetuamos, que ficou sob inclusive responsabilidade e foi muito bem conduzido pelo deputado Davi Zaia, que é a mudança do nome da comissão, procurando modernizar o nome, está atualizado com as suas responsabilidades nesse momento, que é a Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação, para a ciência, tecnologia
inovação e informação. É visto que os temas que mais tratamos e os grandes o desenvolvimento estratégico do Estado de São Paulo, o planejamento estratégico de São Paulo, passa pela inovação, e mesmo do Brasil. Então, a comissão já está para deliberação, para encaminhamento do presidente, já está na mão do nosso presidente Fernando Capês, para que seja levado a plenário para votação, e nós vamos trabalhar para que seja levado ainda neste ano. Alunos do Complexo Educacional FMU denunciam a precarização dos serviços prestados pela instituição. Os estudantes participaram de uma audiência pública organizada pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Apresentaram vídeos e fotos que revelam a situação em que se encontram os 40 prédios da faculdade. As imagens mostram desde infiltrações nas paredes, banheiros com equipamentos quebrados e sem limpeza, até fios expostos nas caixas de energia, colocando em risco a segurança da comunidade universitária. Alunos assistem às aulas sentados no chão, por causa das carteiras quebradas e da superlotação de salas. A demissão de professores doutores deu lugar ao sistema de ensino à distância. Você está tendo um corte de custos. Se você corta custos, obviamente você tem que melhorar a infraestrutura do seu prédio, não concorda? Você tem prédios sucateados, como é o caso do prédio da Liberdade, caso do prédio da Taguá, da Saúde, prédios importantes como para a educação física que estão sucateados. Então você corta custos, obviamente você vai melhorar a infraestrutura, mas nem isso está acontecendo. Então é precária a educação, é precário a questão da infraestrutura e também, infelizmente, os nossos professores estão sofrendo também dessa maneira. Gabriel reclama dos aumentos abusivos das parcelas e da falta de planilha de custos, o que fere a lei que trata das anuidades escolares. As mensalidades são abusivas. Como eu mesmo comentei com o deputado, nós nos sentimos estuprados, realmente. É isso que nós nos sentimos. Porque o aumento das mensalidades ele é assim, de um valor absurdo e semestral. Nós estamos num prédio, o prédio inclusive é novo. Porém, o que acontece? Os nossos professores, perdemos alguns professores também, como os outros cursos reclamaram também para o deputado. Nós perdemos professores, perdemos a qualidade do ensino. O Complexo Educacional FMU reúne as Faculdades Metropolitanas Unidas, Faculdades Integradas de São Paulo, Faculdades Integradas Alcântara Machado e Faculdade de Artes Alcântara Machado. Possui cerca de 110 mil alunos matriculados. A FMU foi comprada em 2013 por um grupo educacional norte-americano controlado por investidores, mas nenhum representante compareceu à audiência pública. Os alunos criaram uma comissão para cobrar as responsabilidades da instituição. A gente está mobilizando e o pessoal já tem um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas que foi feito já na internet. A gente está com a fotografia dos prédios deteriorados, tudo aqui já pronto para fazer uma petição e apresentar ao Ministério Público Federal e a Comissão de Educação também, que o deputado faz parte, né? Para ver se de uma maneira ou de outra essa pressão faz com que eles recuem um pouco, né, dessa sanha pelo lucro, porque não é tanto assim, eles já têm um lucro muito bom, né? Apesar de o CNPJ falar que é uma instituição filantrópica, é impossível se provar com quando vendeu a FMU para eles tinha 90 mil alunos, hoje já está com mais de 110 mil alunos e não tem a menor chance de ser filantrópica, né? O deputado Carlos Gianazzi ouviu as denúncias e anunciou que juntará as provas num dossiê para enviar às instâncias e órgãos de fiscalização. Nós aqui pela Assembleia Legislativa e pela Comissão de Educação vamos acionar aqui o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e também o Ministério da Educação para que providências sejam tomadas, para que haja uma rígida fiscalização em cima da FMU que está sucateando os seus prédios, que está demitindo professores com mestrado, com doutorado, que está aumentando as mensalidades sem comunicação e sem justificativa, que está superlotando salas. Então, os órgãos competentes têm que tomar providências e fiscalizar a instituição, porque a universidade é uma concessão pública, ela não pode fazer o que ela quer, né, e prejudicar alunos e professores e funcionários. Mais previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, tempo estável, possibilidade de chuvas durante todo o dia. A máxima deve ficar nos 26 graus. São José do Rio Preto, a terça-feira será de tempo nublado, máxima de 28 graus. Mogi das Cruzes, tempo encoberto. A máxima deve alcançar os 27 graus.
Piracicaba, terça-feira, será de tempo nublado. Os termômetros devem bater os 27 graus. Sessão solene comemora os 60 anos de fundação do DIEESE. Você vai ver depois do intervalo. Uma sessão solene aqui no Legislativo Paulista comemorou os 60 anos de fundação do DIEESE. Mais do que aferir o custo da cesta básica e do poder de compra do salário, o DIEESE é reconhecido como instituição de produção científica e tem pesquisas sobre políticas públicas e novas ferramentas do mundo do trabalho. A importância do DIEESE, ela resgata para a gente, para o trabalhador, a necessidade que a gente tinha de ter conhecimento suficiente para poder debater os nossos problemas e negociar realmente a nível de igualdade patronal. E o DIEESE, ele permitiu isso para os trabalhadores, né? Ele tem permitido para o movimento sindical ele falar não somente a nível de base, mas ele fala a nível governamental. Ele representa, ele acaba ajudando e assessora até mesmo no desenvolvimento de políticas públicas, que é onde a qual a gente pode implantar. Por exemplo, historicamente o DIEESE sempre falou parte econômica, questão econômica. Hoje a gente tem trazido para o DIEESE um debate que é muito importante para os trabalhadores, que é a questão da saúde do trabalhador. Ao longo de 60 anos, o movimento sindical sempre enfrentou as crises, né? As mais difíceis. As mais difíceis crises, de maneira bastante ousada. Creio que, por mais difícil que seja a crise, nós vivemos em um regime democrático, que é uma conquista histórica da sociedade, e essa conquista abre a possibilidade permanente da luta, da defesa, do empenho para a busca da igualdade de direito. E, mais uma vez, o DIEESE está desafiado a municiar o movimento sindical para ajudar a sair da crise, para justamente formular propostas que permitam o movimento sindical apresentar aos governos propostas que permitam a economia voltar a crescer, sustentar o crescimento e esse crescimento gerar bem-estar para a sociedade. Para dar suporte a todas as centrais sindicais e a centenas de sindicatos filiados, o DIEESE atua nas áreas de assessoria, pesquisa e educação. Os eixos temáticos que orientam a produção da entidade são emprego, renda, negociação coletiva, desenvolvimento e políticas públicas. O DIEESE talvez é uma das grandes, importantes e respeitabilíssimas instituições que nós temos no Brasil. É uma, como eu diria assim, é um patrimônio, na verdade é um patrimônio que todos os trabalhadores que já passaram pelo DIEESE, os sindicalistas como eu, que também passamos pelo DIEESE, temos que sempre valorizar, respeitar e nos orgulhar, principalmente isso. Acho que é um orgulho do Brasil, um orgulho que a Assembleia hoje reconhece, festeja e ajuda a preservar. Antigamente, e que era o exemplo dos nossos pais, a pessoa entrava numa empresa e ficava a vida na empresa, ficava 30 anos, se aposentava naquela empresa. Hoje não. Então, essa relação está mudando muito, né? Então, é uma coisa... E outra, a tecnologia também faz isso mudar. Então, as pessoas hoje podem trabalhar em casa, porque está online com a empresa. Muitas pessoas não se interessam, de fato, de trabalhar com regime de CLT, quer trabalhar de outra forma. Então, esse tipo de relação, a gente está atento para isso. É uma mudança que já existe e a gente acha que cada vez mais se aprofundar. Mas prescindir do trabalho humano, isso a gente não vislumbra ainda. Acho que pelo menos vai demorar muito tempo para que isso aconteça. É importante dar homenagem ao DIEESE, que o DIEESE nasce num momento importante do país, que é em 1955, portanto há 60 anos atrás, para discutir indicadores sociais, coisa que só fazia os órgãos oficiais do governo criado naquela época. Essa história do surgimento do DIEESE é assim. E aí vai se aproximando uma relação com a sociedade civil organizada, com os sindicatos, com as centrais sindicais, com os movimentos sociais que querem discutir um novo país, um novo rumo de desenvolvimento. Então, e a partir disso começa a construir algumas coisas, como o ICV, o Índice de Custo de Vida do DIEESE, que mede o custo de vida, né, das compras ao salário, né?
a pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE, começa a ajudar a formular várias questões para o desenvolvimento econômico do país. Então, para mim, que sou dos metalúrgicos do ABC, onde tem uma subseção do DIEESE, é importante para mim essa data para homenagear o DIEESE. E o Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br e a gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.